Paz e graça para você ligado nessa emissora. Chegou a hora do seu programa predileto de debates. Eu digo predileto porque ele trata das questões bíblicas que nos afligem a alma muitas vezes e ele vem naquele formato de perguntas e respostas. Ou seja, os debatedores vão ter posições polarizadas que serão defendidas por meio de um debate real, como se fosse numa eleição. Isso nos ajuda a ouvir os dois lados, ouvir todas as ponderações e tirar as nossas conclusões a respeito daquele determinado assunto. E podemos anotar as dúvidas para perguntar para os debatedores depois pela internet ou para o nosso pastor no domingo. E o assunto de hoje tem a ver com a doutrina da predestinação. É uma doutrina complicada que divide opiniões desde sempre, né? E, sei lá, talvez fosse um dos assuntos difíceis de entender a que o apóstolo Pedro fez referência em relação às epístolas de Paulo. Outros vão dizer que não, que Pedro estava se referindo às questões da escatologia paulina, mas, enfim. Como é que Deus escolhe os eleitos? Que ele tem eleitos, a Bíblia diz, né? Os eleitos de Deus foram predestinados por ele, para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Está lá em Romanos. Muito bem. Agora, como foi que ele escolheu? É aí que entram as divergências. Um determinado grupo diz que a escolha de Deus foi independente de qualquer coisa que fugisse a ele mesmo. É aquilo que eles chamam de eleição soberana. Deus escolheu porque escolheu e só ele sabe como foi isso. E a nós cabe apenas sujeitar-se à escolha que ele fez. Ponto final. Outro grupo imagina que Deus elegeu os salvos baseado num pré-conhecimento que teve desses mesmos salvos. Então Deus, olhando para o futuro, previu neles alguma coisa, é a tal da presciência, né? O pré-conhecimento, e, baseado nisso, elegeu os salvos. E você, o que pensa a respeito? É verdade que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, cita a palavra presciência, no contexto da eleição. Ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus, tarará. Mas os calvinistas não aceitam esse texto como evidência de que Deus usou algum tipo de conhecimento prévio para fazer a sua eleição. Por quê? Bom, eu não sei, mas nós vamos descobrir juntos. Temos aqui dois irmãos firmes na fé, crentes no Senhor Jesus, até debaixo d'água, literalmente, que pregam todos os domingos, pastores de igreja local, não são franco-atiradores, nem teólogos de gabinete. É gente que lida com a questão prática da fé e da teologia todos os dias. E eles vão discutir o assunto e nós vamos assistir e aprender com eles. Está no ar o Vejam Só. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Vejam Só. Eu tenho certeza que você está doido para saber quem são os dois homens de Deus e profundos conhecedores das Escrituras que vão nos ajudar nesse difícil tema de hoje. O primeiro deles, os dois você já conhece, né? Mas o primeiro deles é o pastor Marcos Granconato, ministro da Igreja Batista Redenção, professor de teologia, escritor, conselheiro e ferrenho debatedor. Pastor... Não, eu vou contar. Depois eu conto a fofoca. Pastor Marcos Granconato, seja bem-vindo. Paz e graça. Paz e graça, Heber. Prazer estar aqui. Muito bom participar sempre dos programas aqui do Vejam Só. Onde fica a Igreja Batista Redenção? Igreja Batista Redenção fica na Parada Inglesa, Avenida General Ataliba Leonel, 3780. É uma igreja pequena, uma igreja simples, sem grandes atrativos, mas temos ali o coração aberto para receber todos aqueles que querem aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, crendo que ela transforma a vida das pessoas. Fica perto do metrô? Fica perto do metrô. Ela fica entre o metrô Parada Inglesa e Tucuruvi. Então, qualquer estação que a pessoa descer, ela chega facinho na minha igreja em
5 minutos. 3 minutos, 5 minutos. Prazer tê-lo aqui de volta. Prazer é meu, obrigado. Do outro lado, o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, professor de teologia, hebraísta. Tudo bem, pastor? Paz e graça. Tudo bem, Heber? Paz e graça ao pastor Marcos. É um prazer conhecê-lo, né? Prazer é meu. Já ouvi em alguns programas, mas é um prazer estar com ele aqui para, no mesmo programa, possamos debater sobre estes assuntos. Quero Sempre ver você dizer isso no fim do programa. Poxa vida, é verdade, né? Mas é uma grande alegria, viu, Heber? É sempre uma grande alegria vir aqui para discutirmos sobre assuntos bíblicos e teológicos. É sempre uma grande alegria, sem dúvida. Obrigado pelo convite. Obrigado. Então tá. Agora é a fofoca. Os dois foram escalados pelos telespectadores. Recebemos inúmeros pedidos para pautar um tema nesse formato de perguntas e respostas com o pastor Carlos Augusto Vailate e com o pastor Márcio Granconato, né? Inverti aqui. Poxa, que honra, hein? Porque vocês estão na lista dos 10 melhores debatedores do Vejam Só, assim, com folga, né? Obrigado. Então o telespectador hoje, ele fala assim, dá um jeito aí, arranja um tema para pôr esse contra aquele e tal. e hoje é um dia desses. Os telespectadores nem querem ver o circo pegar fogo, né? Imagina. Poxa vida, viu? Olha só. Poxa vida. Você sabe, vocês brincam, mas a última vez que eu vim aqui, estava conversando lá com o seu produtor lá. Eu saí daqui, eu fui para o hospital. Por quê, irmão? Porque eu fiquei irritado. Imagina! Aí hoje eu fiz o propósito, pastor Vailate, de ficar calminho. Por favor, hein? Tomei meu remedinho já antes de vir para cá. Minha Isso esposa aí. já me orientou, falou, não briga hoje. Como mamãe que dá conselho pro filhinho, né? Pois é, Foi tá assim certo. hoje lá. Então hoje eu tô mais calminho, viu, pastor? Poxa, Hoje maravilha. não pode dar hospital hoje não. Ai. Não vai dar, não. Tá muito bem. Bom, nós não temos a matéria que apresenta o tema, tivemos alguns problemas, inclusive o tema mudou e não houve tempo para a nossa repórter preparar a matéria. Então eu vou pedir para um dos pastores, quem está com a Bíblia aberta aí? Então, pastor Vailate, leia para nós 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, que é o versículo que aparece no tema, a gente chama de GC, né? Gerador de caracteres, no programa. 1 Pedro 1 e 2. Diz assim o texto bíblico. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Muito bem. Então, como eu já falei na escalada de abertura, se você sintonizou depois, vou fazer um resumo muito rápido. A Bíblia fala que os salvos são os eleitos de Deus. Só que a Bíblia não diz como é que Deus fez essa eleição. Pelo menos não diz de forma clara. Ela tem esse texto e outros, onde diz que os eleitos foram eleitos segundo a presciência de Deus. O que significa isso? Para alguns grupos, isso não significa que Deus foi inquirir no futuro, no momento em que ele fez a eleição, antes da criação do mundo, ele não inquiriu o futuro para saber quem creria, quem deixaria de crer, quem faria isso ou quem deixaria de fazer aquilo, para basear a sua eleição. Ele escolheu soberanamente. E é exatamente isso que nós vamos discutir agora. Os salvos são eleitos soberanamente, ou seja, Deus escolheu porque escolheu e ponto final, ou Deus fez essa escolha baseado na sua presciência, como indica esse versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 2, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, pastor Marcos Granconato, o irmão vai defender qual ponto de vista hoje? Eu vou defender o ponto de vista relativo à soberania de Deus, afirmando que Deus não realizou a eleição salvífica, ele não realizou essa eleição com base no que ele viu no futuro, que é a posição clássica arminiana, a eleição pela presciência. Eu vou defender o que é chamado tecnicamente de eleição incondicional. Essa expressão teológica que é usada para se referir a essa posição. Ou seja, nós não podemos olhar
para a pessoa e dizer assim, olha, Deus viu algo nessa pessoa, alguma reação que ele previu, algum traço de fé que ele previu e então a escolheu. Porque nós entendemos que isso anularia a graça de Deus e isso teria o perfil de uma retribuição disfarçada. Ou seja, a eleição não seria gratuita, ela seria meritória. Veja onde a coisa vai parar. Então, como uma eleição meritória, como uma eleição que vem na base da retribuição, não se ajusta com o conceito básico que temos de graça. Graça é favor imerecido, até as crianças nas igrejas falam isso, né? É um conceito bem elementar. Como isso não se ajusta com o conceito de graça presente nas Escrituras, então nós entendemos que não pode ser pela presciência e temos razões não só teológicas, como essa que eu mencionei, mas há razões também gramaticais para explicar esse texto e tudo mais que eu, tendo oportunidade, quero apresentar aqui. E eu queria acrescentar, Heber, se você me permite, claro. Um minutinho só. Às vezes, temas assim como esse, estava conversando com o pastor lá, conheci ele agora e estávamos já travando ali um papinho lá atrás, conversando um pouquinho, e falávamos sobre isso. Algumas pessoas, alguns telespectadores do programa que escrevem para nós, eles não veem relevância prática num debate como esse. Eu gostaria de frisar aqui, aproveitando até para vender o nosso peixe, né? Não quero vender só o meu peixe, mas o nosso, dizer que esses telespectadores, me perdoem dizer, mas estão equivocados. Porque nós somos pastores, o irmão mencionou agora aí que estamos na nativa, tudo mais. O nosso objetivo é anunciar todo o desígnio de Deus. Nós não podemos selecionar só aspectos que pareçam ser práticos de imediato. E mais do que isso, mesmo que a gente reconheça que não seja prático, o fato é que são questões ligadas à Escritura e temos que expor isso, mas a verdade é que esses temas são práticos, sim. Uma concepção como essa que eu mencionei agora, dizer que a eleição ela é gratuita, ela é incondicional, isso traz desdobramentos vivenciais para a pessoa. Porque isso incentiva a auto-humilhação, a humildade. Por que Deus me escolheu? Ele não viu nada em mim, foi graça pura. Então, o crente que tem essa concepção, o crente que enxerga essa realidade, ele não viu nada em mim e mesmo assim me salvou. Por que eu e não outro? Agostinho fazia essa pergunta. Agostinho, na transição do século IV para o século V, fazia essa pergunta, por que eu e não outro? Por que este e não aquele? Agostinho respondia, esse é o abismo da cruz. É uma expressão agostiniana, né? Este é o abismo da cruz, eu não consigo compreender. Eu vejo os resultados, mas eu não entendo as razões desse resultado. O que eu faço então? Eu me prostro e agradeço, porque Ele me salvou sem ver nada em mim. Então isso tem sim implicações práticas. O crente se torna um crente mais humilde, capaz de perdoar o seu irmão, capaz de conviver melhor com a sua esposa, porque ele sabe, a salvação me alcançou sem que Deus visse nada em mim. O amor dele por mim foi totalmente gratuito e eu tenho que aprender com esse amor e praticar esse amor gratuito também no relacionamento com os meus queridos, no relacionamento com os meus irmãos. Por isso um debate como esse é um debate importante. E eu tenho certeza que o pastor lá também tem seus motivos práticos para defender a posição oposta. Glória a Deus. Pastor Carlos Augusto Vailate, ele é ministro da Igreja Evangélica Jaboque, né? E vai defender qual ponto de vista, pastor? Heber, o ponto de vista do arminianismo clássico, ele é muitíssimo semelhante, pelo menos nesse aspecto que foi aqui colocado, à visão calvinista, né? Porém, eu quero ressaltar o seguinte, eu creio que o locus do debate, ele não se situa exatamente ou especificamente na soberania de Deus, mas no caráter de Deus. Se Deus, que é soberano, como o calvinismo prega e como o arminianismo também prega, ele salva as pessoas incondicionalmente, então este Deus, que ao mesmo tempo também é amoroso, bondoso e misericordioso, infere-se que deveria salvar todas. Não deveria no sentido de ter obrigação, mas porque o seu caráter amoroso exige automaticamente que ele o faça. Então, eu entendo que Deus nos salve, nos elege, com base na sua graça, mediante a fé esta prevista já desde a eternidade passada. É isso o que particularmente eu vejo nas Escrituras de ponto a ponto,
e, sinceramente, eu não vejo como a salvação possa se dar de forma incondicional. A meu ver, se Deus salvar as pessoas incondicionalmente, ele se torna um Deus injusto, um Deus cujo caráter bondoso, amoroso e benevolente é absolutamente questionado ou questionável. E já iniciando até de certa forma o debate, eu não concordo com algo que o pastor disse, quando ele disse que se Deus ele ver alguma coisa no futuro, como por exemplo a fé, isso parece ter uma característica recompensatória ou remuneratória, vamos assim dizer. Não, porque Deus, pela sua graça, né, nos permite crer nele. A fé, ela não é uma obra meritória, tanto é que a Bíblia, em inúmeros contextos, ela sempre contrapõe a fé às obras. Então, dizer que a fé é algo meritório é a mesma coisa do que você der uma caixinha, um valor, uma esmola para um mendigo e o mendigo sair correndo na rua dizendo que aquela caixinha, ele recebeu aquele valor porque aquilo foi mérito dele. Obviamente, o mérito não é de quem recebe a salvação. O mérito é do doador. O doador é Deus, que nos faz isso por meio da sua graça, só que esta graça, que é a base da salvação, a Bíblia diz em Efésios 2,8, em vários outros textos, que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então, inclusive linguisticamente falando também, a graça ela serve como o fundamento, como a fonte da nossa salvação, só que o instrumento é a fé humana. E esta fé humana, Deus ele não dá para alguns, e deixa de dar para outros, como o calvinismo, diz isso nos cânones de Dort, na Confissão de Fé de Westminster, alguns textos que nós talvez mencionaremos. Então, se Deus desse a fé a apenas a algumas pessoas e não desse a outras, a meu ver, seria um Deus absolutamente injusto, que pouco se pareceria com o Deus amoroso, benevolente, compassivo, misericordioso das Escrituras. Então, de uma forma bem resumida, é isso. Amém. Muito obrigado. E você aí de casa, pensa o quê? Vamos lá. Nosso endereço eletrônico é vejamsó.com.br e a pergunta da enquete é: a eleição baseada na presciência de Deus enfraquece sua soberania? Obviamente nós estamos perguntando na sua opinião, né? Então, na sua opinião, a eleição baseada na presciência de Deus enfraquece a soberania de Deus? Sim. Se for baseada em alguma coisa, então não é soberano. Segunda resposta, não. Né? A presciência não é recompensatória. Terceira resposta, não sei, é a minha. Não sei, e não sei mesmo. O pessoal duvida. Eu não sei, eu vou aprender agora. Você acha que a gente pauta esse sistema aqui para quê? Eu duvido que não saiba, viu? Bom presbiteriano, bom calvinista, eu duvido. Viu? Bom calvinista eu nunca fui. Olha, nunca presbiteriano fui. E não calvinista, olha lá, eu acho difícil, hein? Não, mas é presbiteriano independente. É minha igreja. Sim, não é IPB, é IPI. Aliás, é bom os telespectadores saberem que estou aqui com dois calvinistas, né? Então já começa o debate aqui injusto. Estou sozinho aqui. Conversa mole. Eu sou... Eu acho que eu sou mais arminiano que calvinista, eu não sei. Calviniano. Calviniano. Pois é. Se fosse possível, né? Arminianista. Se fosse possível, seria. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa doutrina e por isso que a gente recorrentemente a pauta aqui. Hoje vamos resolver todas elas. Vamos lá, graças a Deus. Bom, então votou na enquete, o que você vai ganhar? Cadê? Está aqui, olha lá. O Triunfo da Igreja, uma pregação do missionário Jamierson Oliveira, né, sobre a Igreja do Senhor Jesus. Está aqui, é um DVD, tá? Com um estudo bíblico do missionário, hoje pastor, Jamierson Oliveira, de vez em quando você vê ele aqui no programa, né? Então, maravilha, tá bom. Esse vai ser o brinde, mais o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, esse relógio aí, que vai lembrar você que está na hora de fazer a sua matrícula. Como que você não fez ainda? Afinal de contas, o ano já começou, passou o carnaval e tudo. É hora de se preparar para fazer a obra de Deus. A grade tem filiais no Brasil inteirinho, esperando a sua matrícula. O que você está demorando para fazer? Né? Pega o telefone e liga amanhã no horário comercial. 0 Operadora 11 3115 0819. 3115 0819, telefone da grade para você ligar
se informar sobre o endereço mais próximo da sua casa, a fim de que você possa estudar a Bíblia. O curso bíblico está em todas as filiais, todas, e tem vários outros cursos em algumas filiais. Você se informa direitinho amanhã pelo telefone, tá bom? Combinado? Muito bem. Vamos lá então para o recado mais do que necessário para quem quer ter saúde. No próximo bloco começamos o debate com tempo contado para os nossos contendores. Antes de eu passar a palavra para os debatedores, um recadinho para o pessoal que me acompanha no blog. Eu estou o meu blog chama Parla Eber, né? É o ebercocarelli.blogspot.com.br. Hoje, terça-feira, eu coloquei mais um sermão. Nesse blog tem ensaios, né, artigos, tem uma entrevista com o Rei Davi que eu postei a segunda parte da entrevista lá, tem meditações, artigos sobre esporte e tem sermões, só em áudio, né? Não tem imagem, tem só o áudio. E eu tenho um sermão lá que me pediram para pôr. Por que Jesus ficou insistindo com os discípulos para eles não saírem de Jerusalém até receberem o Espírito? O Espírito Santo podia descer em qualquer lugar. Os discípulos não eram de Jerusalém, eles eram da Galileia. Por que eles tiveram que ficar em Jerusalém? Por que não puderam sair de Jerusalém até receberem o batismo do Espírito Santo? 3 razões. Quem quiser saber, entra lá no blog, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos discutir se os salvos são eleitos soberanamente ou baseados na presciência de Deus, conforme diz 1 Pedro 1, 1 e 2. E o primeiro irmão a começar o debate vai ser o pastor Marcos Granconato. Ele é ministro da Igreja Batista Redenção, professor de teologia, escritor, um homem de Deus. Tem a palavra, pastor Marcos. Eu tenho tempo para fazer a pergunta? Tenho um período de quanto tempo? Não tem tempo? Pergunta não tem tempo. Tá. Eu gostaria de perguntar para o pastor Vailate o seguinte: a Bíblia afirma em várias instâncias, em vários momentos, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé, ele é a fonte da fé. Okay. O senhor mencionou há pouco um texto que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E o senhor não mencionou o restante do versículo, que diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. O senhor esqueceu essa parte. Filipenses 1:29 fala que a nós foi concedida a graça não só de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. O versículo diz assim, dessa forma, claramente que a fé é uma dádiva de Deus, é uma graça que Ele concede aos seus. Jesus disse que ninguém poderia crer nele se isso não fosse concedido pelo Pai, João 6. Enfim, há vários textos aí, eu não vou abrir nesses textos agora, o telespectador pode verificar depois em casa, a partir das menções que eu fiz. A minha pergunta é a seguinte: se é Deus quem concede a fé, por que Ele teve que prevê-la? Ok. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ok. 3 minutos para o senhor. Muito obrigado pela pergunta. Bom, o pastor mencionou vários textos, né? Primeiramente, me permita dizer que não é Deus que concede a fé. Esta é uma asserção calvinista. Okay. Quando nós lemos aqui, existem vários textos, eu não sei se eu terei tempo, vamos correr. O senhor mencionou pelo menos, primeiramente, Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando o senhor disse que Jesus é o autor e consumador da fé. Só que a palavra autor vem do grego archegon, que quer dizer líder, pioneiro, fundador, ou seja, Jesus ele é o fundador da fé cristã. E a palavra consumador vem do grego teleioter, ou seja, aperfeiçoador. O texto não diz em nenhum momento que ele é o autor no sentido de que é ele quem dá fé para as pessoas. Essa é uma inferência do Senhor. Vamos para outro texto que o senhor comentou que é extremamente importante, Gálatas, ou melhor dizendo, Efésios 2:8,
que eu não citei o resto porque justamente quis ser rápido, mas o texto de Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, a palavra graça em grego vem do grego charis, aqui aparece como chariti e é um substantivo feminino. A palavra fé vem do grego pistis e também é um substantivo feminino. Já a palavra isto, que vem do grego tuto, um pronome demonstrativo neutro. Portanto, ele não pode combinar com a fé e, portanto, não é Deus quem dá a fé. A fé é uma obra do homem, mas ela não é meritória. A fé é uma obra do homem. Então, quando diz, isto não vem de vós, isto é a salvação que é dada pela graça. Em nenhum momento é citado a fé. Vamos tentar ir para o terceiro texto que o senhor mencionou, se eu tiver tempo, que é Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29, vamos lá. Porque a vós vos foi concedido com relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui a palavra crer vem do grego pisteuen, que quer dizer crer, confiar ou ter confiança. O contexto de Filipenses 1 mostra Paulo estando em cadeias, em prisões. Então essa ideia de Deus conceder às pessoas poder crer diz respeito a terem confiança em Cristo nos momentos adversos, turbulentos e difíceis da vida. Filipenses 1, 29 não exige que eu creia que esta fé é uma fé salvífica. Esta é uma interpretação calvinista. Finalmente, vamos tentar ir para João, no capítulo 6, que é o que o senhor mencionou. Eu acho que eu não terei tempo para isso. Mas João, capítulo 6, versículo 44... ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em nenhum momento o texto bíblico diz que o Pai traz essas pessoas incondicionalmente. Aliás, o contexto diz que é necessário que essas pessoas queiram vir. Se nós formos no contexto anterior, João capítulo 5, versículo 40, Jesus diz aos judeus, que são o mesmo público que tem aqui em vista. O texto diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então é necessário que eu queira vir até Cristo. Obrigado, pastor. 3 minutos para os seus comentários, pastor Marcos Granconato. A atribuição de significados convenientes aos termos gregos é algo próprio de uma interpretação que não é muito honesta. Quando o autor bíblico usa a expressão autor e consumador, existe uma relação entre essas duas palavras. Ou seja, o Senhor Jesus é a fonte, e não só a fonte, mas também aquele que completa a fé. Ou seja, essa relação entre autor e consumador, ela impõe a necessidade de princípio e fim. Então, eu não posso fugir do ambiente textual em que essas duas palavras estão presentes. Elas estão lá e o que atribui significado a elas não é só isolá-las e olhar o que significa no dicionário grego. O que atribui significado a elas é o modo como elas se relacionam dentro do ambiente em que elas estão e o fato de elas estarem juntas. Autor e consumador implica na ideia de fonte, início e fim. Ele é, sim, a fonte e aquele que sustenta, aperfeiçoa e mantém a fé até o fim. No que diz respeito ao tuto, que o senhor mencionou, aquele termo neutro, aquele pronome neutro, o senhor disse que o tuto se refere apenas à salvação pela graça, mas isso foi por sua conta. Porque o tuto, ele está se referindo a tudo que foi dito anteriormente. E é claro, tudo que foi dito anteriormente não tem gênero. Haris é feminino, pistes é feminino, mas o processo todo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não tem gênero. Esse é um processo. O Senhor conectou o tuto com a harite, ou com a salvação, que é feminino, soteria é feminino. Não teria sentido nem se nós embutíssemos a palavra salvação no texto. A realidade é que o tuto se refere ao processo. A salvação é dom de Deus, a salvação pela graça, mediante a fé, é dom de Deus. Qual foi o outro texto que o senhor mencionou? Filipenses 1, que eu mencionei, que o senhor disse que esse crer é confiar. Mais uma vez, né, isso é por conta do Senhor. Né? Porque o contexto da passagem aponta
para a realidade da graça de Deus operando a salvação naqueles homens e a manutenção da salvação daqueles homens. Olha, lembre-se de uma coisa, vocês não somente receberam a bondade de Deus em termos iniciais, vocês receberam a graça de Deus em termos de manutenção disso, da graça dele cuidando de vocês. E João 6, 44, o Senhor, é impressionante isso, porque o Senhor deixa bastante claro isso. Ele está dialogando com pessoas que não creem nele. O próprio João menciona isso, eles não criam nele. E o Senhor Jesus então explica por quê. Ele diz, olha, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ele explica a razão deles não crerem. O Pai não concedeu a vocês a graça de crer. E é por isso que vocês não podem vir a mim. O contexto mostra isso com clareza. Muito bem. Essa foi a primeira pergunta. Então agora é a vez do pastor Carlos Augusto. Vai lá te fazer a primeira pergunta dele ao pastor Marcos. Bom, vamos lá. Pastor Marcos, eu respeito as suas colocações, né? Que obviamente elas são feitas a partir dos óculos do sistema teológico calvinista. Como as suas. Então, né? Assim como as minhas são feitas a partir dos óculos arminianos. Claro. Né? Mas vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta que ela diz respeito a alguns dos documentos de fé calvinistas. Eu quero citar aqui inicialmente, bom, vamos lá, segundo a Confissão de Fé de Westminster, tipicamente calvinista, em seu capítulo 5º, artigo 1º, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. O Catecismo Maior de Westminster, que possui 196 perguntas e respostas, a fim de instruir os catecúmenos na fé cristã, na ótica calvinista, ele apresenta na pergunta 18 a seguinte questão: quais são as obras da providência de Deus? E a resposta é: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Diante de textos como estes, eu pergunto, como Deus pode controlar exaustiva e minuciosamente todas as pessoas e cada uma de suas ações, sem ser ao mesmo tempo o autor do mal e do pecado? O conceito calvinista de soberania, que envolve o nosso tema desta noite, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, o conceito calvinista de soberania e providência divinas, ele não torna Deus lógica e necessariamente o autor do mal e do pecado? Gostaria que o senhor discorresse sobre isso. 3 minutos, pastor. Pastor Vailate, quem foi que disse que esse é um problema calvinista? Esse não é um problema calvinista. Esse é um problema de qualquer pessoa que crê na Bíblia, sendo calvinista ou arminiano. Veja, por exemplo, a questão da queda. O irmão se apega à presciência de Deus. Deus sabia que Adão iria pecar ou não? Sabia. De acordo com a visão que nós temos, nós compartilhamos isso. Nós cremos na presciência de Deus. Eu também creio nisso, é claro, o senhor crê também. Adão iria pecar? Deus sabia disso? Claro que Deus sabia. Mas Deus, mesmo sabendo, não vou nem colocar predestinação aqui, nem eleição, nem controle, nem sobre nada. Vou colocar presciência, vou usar a palavra que os arminianos mais gostam. Presciência. Não necessariamente. Eles gostam de uma outra também, que depois eu falo. Mas, enfim, a presciência. Né? Ele sabendo que Adão iria pecar, ele criou Adão, criou Eva, que seria um instrumento para que ele caísse, ele os colocou à prova, ele colocou a árvore no jardim, ele agiu de tal, ele criou todas as condições para que aquilo acontecesse, sabendo o que iria acontecer. Isso também não torna Deus autor do mal? Ou seja, o dilema que o senhor me apresentou, que é real, e que os calvinistas não respondem, eles não sabem, é um dilema que não é só dos calvinistas, é um dilema de qualquer teólogo bíblico. Mesmo quem não crê na predestinação e crê na presciência, vai cair no mesmo problema. Por que Deus então criou se ele sabia que ele iria cair? Ele também não se tornou autor do mal ao criar todo o cenário e colocá-lo ali? A não ser que nós neguemos a presciência. Deus não sabia. É o que está fazendo atualmente, se não me engano, um tal de Roger Olson, que é o grande papa do arminianismo moderno. Ele está começando a entrar na linha do teísmo aberto.
Sim, sim. Dizendo, inclusive, né, que o teísmo aberto se encaixa. Ele diz isso no seu livro que foi lançado aqui no Brasil, que o teísmo aberto se encaixa assim dentro da ortodoxia cristã, que é perfeitamente possível isso. Então, o dilema que é apresentado a mim, como Deus lida com sua soberania e a responsabilidade do homem em relação ao mal. Pastor, esse é o grande dilema da teologia cristã, não é o grande dilema do calvinista. Esse é o grande dilema do Senhor. Nós dois lutamos com essa questão. Como Deus pode ser soberano, amoroso, controlar tudo, e o homem ainda assim ter a responsabilidade pelo mal e ser o originador do mal, e Deus não ser o originador do mal. Como lidar com essas duas realidades que são realidades que nós aceitamos? O homem é responsável, o homem é a fonte do mal, não é Deus, nós jamais diríamos que Deus é a fonte do mal, tanto eu como o Senhor jamais diríamos isso. Deus é soberano sobre tudo, cremos nisso também, mas não sabemos como unir essas duas pontas. Mas não é um problema só meu. Tá. É um problema seu também. Que eu quero ver como é que ele vai responder agora nos comentários que fará em 3 minutos, pastor. Muito obrigado. Bom, eu entendo que a ênfase exagerada que o calvinismo dá à soberania de Deus, ela caracteriza Deus em termos lógicos de raciocínio, nos faz pensar de modo que Deus seja visto como se fosse o autor do mal e do pecado. Quando nós falamos do arminianismo, pastor, nós temos que entender o seguinte: a linguagem do arminianismo é permissão. Permissão é uma coisa, decretar é outra diferente, né? É bem diferente. Quando nós falamos que Deus coloca o jardim do Éden, o senhor mencionou isso, coloca Adão com todas as condições, é interessante que Deus fala para ele: toque em todas as árvores do jardim, menos naquela. Esse tipo de conselho ou de ordem não faria sentido se ele não pudesse obedecê-lo. Aliás, os calvinistas normalmente entendem que Adão ele tinha livre-arbítrio até antes da queda e depois deixou de ter. Ou seja, o livre-arbítrio ele coexistiu em algum momento na história passada juntamente com a soberania divina. Então, aquilo que o pastor está colocando é algo extremamente interessante. Aliás, o calvinismo diz por meio de Sproul, por meio de Piper, por meio de tantos outros teólogos calvinistas que Deus decretou a queda, no sentido de que ele não somente a previu, mas a tornou certa. Eu não tenho como, em termos lógicos e coerentes, deixar de ver Deus, o Deus retratado no calvinismo, como sendo autor do mal e do pecado. E me permita citar alguns trechos das Institutas. As Institutas, no livro 1, capítulo 18, artigo 3º, Calvino diz uma coisa que eu não sei de onde ele tirou isso, ele diz: Deus quer que se faça aquilo que ele, Deus, proíbe fazer. Deus quer que se faça aquilo que ele proíbe fazer. Eu fico imaginando um Deus esclerosado, um Deus estranho a partir da ótica calvinista. Eu pergunto, isso faz algum sentido? Deus está correto ao querer que façamos algo que ele mesmo proíbe? Isso não é o cúmulo da contradição? Eu creio que sim, em termos bíblicos, em termos lógicos. Agora, tem outros 2 trechos das Institutas que me deixam absolutamente perturbados, e só para dizer para os telespectadores, Calvino é um dos maiores motivos de eu não ser calvinista. As Institutas, os cânones de Dort, todos os escritos, normalmente calvinistas, justamente por essa visão determinista de Deus. As Institutas, no livro 1, capítulo 16, artigo 9, veja só a ilustração de Calvino, uma coisa terrível. Diz Calvino: imaginemos, por exemplo, um mercador, um comerciante, que tendo adentrado regiões selvagens na companhia de homens de confiança, afaste-se imprudentemente dos sócios, ou seja, dos companheiros, e que tal erro o leve a ser roubado e morto, latrocínio, roubo seguido de morte. Aí vem a máxima de Calvino: a sua morte, a morte desse sujeito, não foi apenas prevista pelo olho de Deus, mas também determinada por seu decreto. Deus, ele é autor do latrocínio, eu não tenho como chegar a outra conclusão. Finalmente, outro texto que me deixa chocado nas Institutas, livro 1, capítulo 16, artigo 3º, diz Calvino: a experiência demonstra, não é a Bíblia, a experiência demonstra com clareza que algumas mães possuem as mamas cheias de leite, enquanto outras possuem as mamas quase secas. Por que isso acontece, diz Calvino? Ele explica: de acordo com a vontade de Deus, de alimentar este bebê de forma mais abundante e aquele bebê de forma mais parcamente. O senhor mencionou sobre Roger Olson, que talvez esteja beirando ao teísmo aberto, o que eu duvido veementemente.
mas eu acho que, se este fosse o caso, não seria tão grave como o caso de John Piper, que disse que no 11 de setembro de 2001, aquele avião que foi até as Torres Gêmeas e matou 3.000 pessoas, não somente foi previsto por Deus, mas Deus quis que aquilo acontecesse porque Ele decretou. Bom, pastor Marcos, na sua próxima resposta, o senhor vai ter 30 segundos a mais, que é a multa que ele está levando porque ele estourou o tempo, tá bom? Entendi. E o senhor tem agora a palavra para a sua segunda pergunta. Esse tipo de colocação é extremamente emocional, né? E lógica. É uma construção lógica, não é uma construção exegética. Porque essa construção é extraída das institutas. mas as institutas não são, não são a Bíblia. É a base do comunismo. nós temos que observar o ambiente todo em que elas foram escritas e com que Calvino estava lidando naqueles momentos para dizer essas coisas. Agora, essas coisas não me chocam, não. E nem chocaram Armínio, porque Armínio declarou que, em termos de interpretação das Escrituras, Calvino é incomparável, ele diz. Ele diz isso. Que não queria dizer que ele concordasse com tudo. Não, mas dizendo que ele era um grande exegeta. Mas eu vou mudar minha pergunta aqui, eu ia fazer uma pergunta, fazer outra. O senhor disse que é impossível que a sua mente natural, humana, aceite lidar com a lógica que há nisso aí. Porque na lógica, Deus é o autor do mal e tudo mais. Ok. Nós sabemos quem criou o ouvido do surdo. Quem criou a boca do mudo? Deus criou. Nós sabemos disso. Se ele criou o seio de uma mãe que produz menos, ele é soberano e ele faz o que ele quer. Mas o que eu quero mostrar aqui, e a minha pergunta vai ser com base nisso, é 2 Tessalonicenses 2:11, que diz que no futuro, com o advento do anticristo, o senhor é pré-milenista, né? Deve ter parecido comigo aí na sua escatologia. Sim. Fala o seguinte: por essa razão, versículo 11, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados. Aqui nós temos Deus agindo, enviando um espírito, um poder sedutor, não sei se é um espírito ou uma influência sedutora, a fim de que esses homens creiam na mentira. Ou seja, é aquilo que o irmão leu agora há pouco. Deus decreta o que proíbe. Não é para crer na mentira, mas aqui ele manda essa influência sedutora para que creiam na mentira. A Bíblia diz que Deus fez o ímpio para o dia da calamidade. A Bíblia diz que algumas pessoas são vasos de ira, preparados para a perdição, para que Deus mostre nessas pessoas a sua justiça e a sua ira. Se nós não aceitamos isso com a nossa compreensão humana, o que vamos fazer então? Vamos apagar essas partes da Bíblia e vamos fazer com que ela se ajuste à nossa compreensão pequena? Nós não podemos nem contemplar o sol com os nossos olhos. Agora queremos contemplar a mente de Deus e reduzi-la à nossa compreensão lógica. É difícil isso para mim também, pastor. O irmão pensa que eu convivo alegre com isso, mas é esse o dilema teológico. Como nós podemos conviver com essas coisas que são reais? O que nós não podemos fazer é pegar algumas partes da Bíblia e dizer, não, isso aqui, eu vou alterar isso aqui para não dizer isso. Eu vou mudar aquilo ali para não dizer isso. Aqui quando fala que ele fez vasos para a ira, não é bem isso, não, ele não fez não. Aqui responder primeiro. Enfim, é uma tentativa de mudar essas coisas, quando na realidade elas estão lá. E o teólogo, ele tem que aprender a conviver com isso e sofrer às vezes. O senhor já está comentando a resposta que ele nem deu. Sofrer às vezes. Eu não era para fazer a pergunta? Então. Então eu vou ter direito a... Volta a pergunta. Então a minha pergunta é essa. Minha pergunta é... Eu não entendi qual é a pergunta. Como esse versículo se ajusta... 2 Tessalonicenses 2:11 se ajusta a essa ideia de que Deus, ele não move nada no que diz respeito à realização do mal. Esse versículo aqui diz que ele envia um espírito sedutor, ou um poder sedutor, para que creiam na mentira. E sejam condenados.
Então, o senhor tem 3 minutos para responder dentro desse contexto que ele mencionou, inclusive dando apoio para os textos escabrosos das institutas que o senhor levantou. Perfeito. Vamos 3 minutos. Pastor Marcos citou vários textos, deixa eu ver se eu lembro de alguns aqui para mencionar. Primeiramente, ele citou um texto de Provérbios, se eu não me engano, 16:4, que Deus criou o ímpio para o dia do mal, e ele citou a palavra calamidade. Esse é um dos textos mais mal interpretados pelos calvinistas que eu já vi na minha vida, porque os calvinistas dão a entender que Deus ele predestina o ímpio para a calamidade. Provérbios, o pastor deve saber, que ele é um livro escrito com inúmeras teologias, mas uma das principais é a teologia da justiça retributiva. Então, o que o autor de Provérbios está dizendo, simplesmente é o seguinte: o ímpio, por praticar a impiedade, ele terá como recompensa o mal ou a calamidade. É isso. Não há nada de predestinação nesse texto. Os calvinistas entendem essa teologia veterotestamentária muitíssimo mal, mas tudo bem, vamos lá. Com relação a essa questão de Deus ser visto como o causador do mal, eu creio que essa é uma das grandes falhas interpretativas de Calvino. Apesar de admitir e fazer coro com Armínio parcialmente que ele é um senhor exegeta, isso não quer dizer que necessariamente eu deva concordar com todas as suas premissas, né, filosóficas, teológicas e assim por diante. Ora, para nós entendermos esta ideia de que Deus cria o mal, como diz Isaías 45, né, cria a paz, cria o mal e assim por diante, o Antigo Testamento, por justamente representar a fé monoteísta num único Deus. Isso é importante nós entendermos que a revelação no Antigo Testamento ela é progressiva, creio que o pastor Marcos concordará comigo nesse ponto. Como ela é progressiva, a figura de Satanás, ou seja, de um ser antagônico, ela não aparece desde as primeiras páginas. Nós aqui vemos Satanás em Gênesis 3 a partir dos óculos de Apocalipse. Mas como há um único Deus que aparece no Antigo Testamento, obviamente também no Novo, né, mas estou enfatizando no Antigo, então todas as coisas são inadvertidamente atribuídas a ele. É por isso que nós vemos 1 Samuel capítulo 1 dizer lá que Deus ele cerrou a madre de Ana. Como não tem ninguém para fazer isso, tudo é dito que Deus é quem faz. É por isso tudo a culpa é de Deus no Antigo Testamento, sobretudo no Antigo Testamento. Quando nós vamos já para a revelação de forma mais tardia no Antigo Testamento e no Novo, com a figura de Satanás, do diabo e dos demônios, mas claramente presentes a partir do período interbíblico e do período neotestamentário, então parte da culpa, entre aspas, sobre aquilo que era atribuído a Deus, ela acaba sendo corretamente diversificada e distribuída a outros agentes, Satanás, o homem, o pecado e assim por diante. Então, a meu ver, essa ideia de dizer que Deus é o causador de todas as coisas não me permite deixar de chegar a outra conclusão, senão em vê-lo como o originador do mal. Então, quando a Bíblia diz isso, nós temos que entender que há todo um contexto monoteísta que, na ausência de um desenvolvimento de uma figura antagônica de Deus durante boa parte dos textos bíblicos, tudo então acaba sendo atribuído a Deus. Isso explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente, porque Deus ele não tem a culpa de tudo isso. Há erros no Velho Testamento. Não. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Nem tudo o que a Bíblia narra, ela aprova. Nem tudo que a Bíblia narra, eu ouvi bem, ela aprova. Eu ouvi bem. Pastor Marcos, o senhor vai encerrar esse bloco com 3 minutos de comentário a essa resposta. O pastor, ele diz coisas que contrariam diretamente a Escritura. A Escritura diz, Deus fez, ele diz, Satanás fez. O autor bíblico, no processo de inspiração, ele disse Deus, quando deveria dizer Satanás. Ou seja, até a base, porque notem bem, naquela passagem de Êxodo, quando Deus diz a Moisés, quem foi que fez o ouvido do surdo? Aquela narrativa não é uma narrativa de Moisés que ele inventou da cabeça dele. Sim. Ele está contando uma história em que ele fala o que ele ouviu da boca de Deus. Deus disse aquilo. Quem fez o ouvido do surdo? E a resposta está lá, implícita lá. Moisés sabe a resposta, é Deus. O Senhor está dizendo que na narrativa, Moisés, ao narrar o que Deus disse, errou, ou seja, o próprio Deus errou então. O próprio Deus deu a entender que era ele quem fazia essas coisas, quando na verdade era o diabo.
Mas o texto que eu apontei, que fez parte da pergunta, era o texto de 2 aos Tessalonicenses, que fala que eles enviam o Espírito para enganar, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam condenados. E isso torna Deus o autor do mal e da incredulidade? A resposta calvinista é não. Mas como nós podemos harmonizar as duas coisas? E a resposta do calvinista é: não sei. Simples assim. Nós não conseguimos harmonizar as duas coisas. Essa é a grande tensão teológica que há na Bíblia. E o telespectador deve entender que esse tipo de tensão, ela é própria do teólogo honesto. Desculpa, pastor, não estou dizendo que o senhor é desonesto. Ok. Ainda que acabei falando assim. Mas não era minha intenção fazer isso, né? Okay. Enfim, eu quero dizer honestidade acadêmica, no sentido de, olha, temos aqui 2 textos que eles se anulam. Com qual deles eu fico? O teólogo honesto, academicamente, ele vai dizer: eu vou ficar com os 2. E como eu vou harmonizar os 2? A resposta é: olha, eu não sei harmonizar os 2, porque Deus, no seu processo de revelação progressiva, que o senhor mencionou agora há pouco, ele não chegou ao ponto de revelar tudo. É uma doce ilusão nós acharmos que este livro tem a revelação completa da mente de Deus. A mente de Deus é infinita. E a peça que falta para nós linkarmos, para nós ligarmos as duas pontas da atuação de Deus na origem do mal e a responsabilidade humana nessa realização, esse link que explicaria tudo, ele não nos deixou. Então, o que diz o teólogo calvinista? Olha, eu afirmo as duas coisas, mas eu não sei unir essas duas pontas. Muito bom. Os telespectadores que pediram vocês dois tinham toda a razão. Esse é um dos melhores debates que eu já vi aqui. Muito bom. Voltando com o programa Vejam Só, nós estamos aqui com o pastor Carlos Augusto Vailate. Ele é hebraísta, professor de teologia, ministro da Igreja Evangélica Jaboque e hoje está representando o pensamento arminiano. E ele vai fazer a segunda pergunta dele ao pastor Marcos Granconato, que é hoje o representante calvinista. Pastor Vailate. Ok. Pastor Marcos. Sim. No que diz respeito à questão da expiação limitada, que de certa forma tem tudo a ver com o nosso tema sobre 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, vamos citar aqui mais uma fonte tipicamente calvinista, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Primeiramente, na página 1376, ao interpretar João 3,16, ela diz o seguinte: parece que Jesus usou o termo mundo, de João 3,16, para indicar que a sua obra salvadora não estava limitada aos judeus, mas se aplicava às pessoas em todo o mundo, isto é, aos eleitos de todas as nações. Depois, esta mesma Bíblia, na página 1695, faz o seguinte comentário sobre 2 Pedro 3,9. Diz o seguinte: o motivo pelo qual Deus adia o julgamento é o fato de que Ele deseja que não somente o seu povo chegue ao arrependimento, mas as pessoas do mundo em geral. Não é da vontade de Deus que algum de seus eleitos pereça. Ora, me parece absolutamente estranho, porque em nenhum momento eu vejo nas Escrituras a palavra cosmos ou algo equivalente sendo usada para se referir aos eleitos. A meu ver, é uma inferência absolutamente deslocada dos exegetas calvinistas, onde eles usam uma série, normalmente, né, os teólogos calvinistas, essa é uma Bíblia que tem estudos calvinistas, então, normalmente, parece que as pessoas desconstroem totalmente o sentido semântico de um termo. Estávamos falando sobre outros lá, o senhor até fez algumas correções de supostos equívocos que eu teria feito sobre aquele texto, mas eu vejo que os calvinistas fazem algo talvez muitíssimo pior quando interpretam textos que dizem claramente que Jesus se preocupa com todos e que quer morrer por todos, e eu não vejo isso, por exemplo, sendo explicado ou explicitado na visão calvinista. Então, na visão do senhor, como que o senhor entende esses textos de uma forma geral, né? Ou a Bíblia realmente ensina a expiação limitada? Eu gostaria que o senhor, por gentileza, discorresse um pouquinho sobre isso. Só uma observação para o telespectador leigo.
Quando o pastor Vailate fala da Bíblia de Genebra, ele está se referindo às observações, os comentários de rodapé, não ao texto sagrado, né? É bom esclarecer porque talvez é verdade. Os comentários de rodapé são de uma Bíblia calvinista chamada Bíblia de Genebra. Perfeito. Pastor Granconato. Primeiro eu quero destacar que eu não tenho comprometimentos, né, com essa Bíblia, eu não tenho comprometimentos com os exegetas que o senhor mencionou aí, John Piper, essas pessoas todas. Eu não estou aqui representando essas pessoas ou eventuais interpretações dessas Bíblias que são trazidas aí. Aliás, há muitas coisas que eu leio em teólogos calvinistas que eu discordo. Eu estudei numa instituição calvinista e muitas coisas que eu ouvi lá eu discordava e nós temos essa liberdade para isso. O calvinismo não tem que produzir pessoas todas iguais, assinando todas a Bíblia de Genebra as institutas, absolutamente. Agora, no que diz respeito à expiação limitada, o calvinismo, na realidade, ele se divide entre o calvinismo de 5 pontos e o amiraldismo, o amiraldianismo, que é o calvinismo de 4 pontos. Então, o calvinismo ele permite essa flexibilidade nessa questão. Pode existir um calvinista de 5 pontos, que crê na expiação limitada, e continuar sendo calvinista, como Melanchthon continua sendo calvinista, sendo calvinista de 4 pontos, não crendo na expiação limitada, que era a escola de Saumur, na França, que propunha isso aí. E tem um nome técnico para isso agora, que é universalismo hipotético, que é chamado, né? Universalismo hipotético, o fato de Jesus ter morrido por cada ser humano. A minha tendência, pastor, é entender a palavra mundo, quando fala que Cristo morreu pelo mundo e tudo mais. A minha tendência é crer que a palavra mundo não se refere a cada indivíduo do mundo, mas sim homens do mundo todo. E quando fala a palavra mundo, na realidade, a conexão disso direta com os eleitos, eu acho que realmente é uma forçação de barra. Eu concordo com o senhor. Né? Que conectar isso diretamente com os eleitos, eu acho que realmente, diretamente, é uma forçação de barra. Vai cair nisso depois de alguns desdobramentos, sem problema. Mas a palavra mundo, no modo como é usada por João, por exemplo, ela deve ser entendida, e eu vou mostrar aqui um exemplo disso, ela deve ser entendida como homens que vivem no mundo todo. Ou seja, Jesus morreu por ricos e pobres, por judeus e gentios, por homens, velhos, mulheres, crianças, pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Esse é o significado da expressão mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo. Jesus disse, olha, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele disse isso. Aí sim dá para encarar a questão como morrer pelos eleitos. Mas essas ovelhas estão espalhadas pelo mundo. São homens e mulheres do mundo todo. A prova de que a expressão mundo todo não significa a cada indivíduo que há no mundo está no escrito de João, em 1 João 5, 20, que fala o seguinte, onde está aqui? 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o maligno. O mundo todo jaz no maligno. Ora, João e a igreja para quem ele escrevia não estava jazendo no maligno. Então, o mundo todo não é cada indivíduo. Mundo todo, mundo aqui, significam as pessoas espalhadas pelo mundo afora. Esse é o sentido do mundo e é assim que eu entendo. Uma conexão direta com eleitos, acho que não. Mas, depois de algumas cambalhotinhas, a gente chega lá, com facilidade. Porque a Bíblia aponta para isso. Tá bom. Pastor Vailate, o senhor vai ter 30 segundos a mais nos seus comentários. Ok. Eu já tive os meus, já? Eu gostei da sinceridade do pastor justamente em falar que esse link é forçado, e realmente ele é forçado, mas ainda assim o pastor defende a visão típica calvinista, quer dizer, ele morre por classes de pessoas, por grupos, né? Rico, pobre, assim, assado, não é por cada uma das pessoas, não, sem exceção. Não é por cada um. Então eu acho isso muito grave. Quando a gente lê João 3,16,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos 17:30 diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Isso me parece ser algo bem irrestrito e não fala apenas de grupos específicos. Romanos 11:32, pastor, a meu ver, é um texto que, de certa forma, acaba indo veementemente contra ao que o senhor comentou agora. Romanos 11:32 diz, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Isso não pode ser todos, cada um de cada classe, todos são pecadores. Mas ele conclui dizendo, para com todos usar de misericórdia. Aqui a abrangência da intenção de Deus de ter misericórdia é equivalente e proporcional à abrangência da pecaminosidade humana, o que é claramente indicado pelo pronome grego pantas, todos. Em 1 Timóteo 2, versículos 3 a 6, conhecido texto, também muito criticado pelo calvinismo, mas depois eu vou citar um dos grandes defensores do calvinismo sobre isso, diz o seguinte, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e isso parece ser algo irrestrito, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunha a seu tempo. Agora é que vem algo mais interessante. Quero citar Charles Spurgeon, famoso batista, calvinista, foi um pastor batista calvinista, e um sermão a respeito de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, isso é inclusive importante para os calvinistas de plantão saberem o pensamento dele sobre isso, ele traz o seguinte comentário sobre esse texto, e ele é muito irônico sobre a interpretação daqueles que veem todos como não sendo todos. Abre aspas, estou citando Charles Spurgeon. Nossos amigos calvinistas, diz ele, mais antigos, assim tratam desse texto. Todos os homens, fazendo referência a 1 Timóteo 2,4, dizem eles, isto é, alguns homens, como se o Espírito Santo não pudesse ter dito alguns homens, se quisesse dizer alguns homens. Alguns homens, dizem eles, como se o Senhor não pudesse ter dito todos os tipos de homens, se quisesse dizer isso, é o que o Senhor diz. Não O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, escreveu todos os homens, e é inquestionável que ele quer dizer todos os homens. Continuando, Spurgeon diz, eu estava lendo agora a exposição de um mestre muito capaz, ele é irônico, que explica o texto de 1 Timóteo 2,4, de maneira a esvaziá-lo de seu sentido. Ele põe pólvora gramatical debaixo dele, isto é, do texto, e explode-o pela maneira como o apresenta. E aí ele diz o seguinte, eu pensei quando li a sua exposição desta pessoa, que teria sido um comentário muito bom sobre o texto de 1 Timóteo 2,4, se esse dissesse que Deus não quer que todos os homens sejam salvos, nem venham ao conhecimento da verdade. E Spurgeon conclui dizendo, eu não sei como aquilo se enquadra nisso. Eu preferiria centenas de vezes parecer incoerente comigo mesmo do que ser incoerente com a palavra de Deus. Ele chama essa interpretação, tipicamente calvinista, de 1 Timóteo 2, 4 a 6, é por isso que eu citei um representante calvinista, como algo absolutamente incoerente em termos bíblicos, teológicos, filosóficos. E eu concordo com o Spurgeon, porque essa interpretação ela não é calvinista. Essa interpretação que você mencionou aí, que o senhor leu aí e que Spurgeon combateu, a maioria dos calvinistas não é uma interpretação calvinista. Se é de calvinistas desonestos, porque não é a minha interpretação. Eu creio que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Muito bom saber isso. Mas os calvinistas creem nisso. Spurgeon é um calvinista. É bom que o telespectador saiba que Spurgeon é um calvinista. Mas eu citei Se o senhor lesse mais Spurgeon, se tornaria calvinista rapidinho. Não. Justamente por ler muito é que eu não sou calvinista. Não, é justamente por faltar de ler Spurgeon e a Bíblia que... Pela primeira vez nesse formato de programa, só vai dar tempo de fazer duas perguntas. Nunca aconteceu isso. Quanto tempo eu tenho ainda? Ana? Poxa. Quanto tempo eu tenho? Então é o seguinte, só dá tempo de uma pergunta, e uma pergunta breve e a resposta sem comentário. Tá. Então, pastor Marcos Reconato, sua última pergunta. Ok. Pastor, eu vou fazer a pergunta que eu fiz uma vez para um arminiano e ele me deu uma resposta que não me satisfez muito. É com base em Mateus 11, 21 a 24. Mateus? Mateus 11, 21 a 24. Que diz? Esse texto diz o seguinte,
Nós estamos falando aqui, era para a gente falar do 1 de Pedro, né? A fé prevista. Né? Isso. Os arminianos dizem que Deus escolhe com base na fé que ele prevê. Isso. E aí ele escolhe. Né? Ele olha no corredor da história, quem colocou o corredor da história lá ninguém sabe, né? Não foi ele, porque ele teve que consultar. Corre aí, então, pastor. aí ele olha no corredor da história, descobre quem vai crer. Isso. Aí ele elege a pessoa. Ok. Eu queria que o irmão explicasse um problema aqui de Mateus 11, 21 a 24, que para mim é um problema, para essa posição, que diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Aqui o texto está dizendo que Deus previu a fé de Tiro e Sidom. Se elas vissem os milagres, elas creriam. No entanto, o Senhor não realizou milagre nenhum ali. Ele previu a fé. Ele previu a fé. Bom, o senhor Mas compreendeu ele não- a pergunta, Sim, né? compreendi. Ele não salvou. Então, beleza. Como os arminianos explicam isso? 3 minutos. Bom, me permita primeiramente fazer uma correção, pastor. Jesus não diz que ele prevê aqui a fé. Isso é uma inferência que é absolutamente por conta do Senhor. Não, o texto não diz isso. Para nós entendermos esse texto, eu acho que esse texto é tão simples de ser entendido, para e mim eu também. realmente eu não entendi a pergunta do Senhor pelo seguinte. Para nós entendermos aqui, basta entendermos, por incrível que pareça, a geografia de Israel. A resposta está aqui. Quando ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito, teriam se arrependido com saco e cinza, ele está citando 2 pares de cidades, Corazim e Betsaida, que eram cidades da Galileia e, portanto, estavam dentro do território de Israel, e ele cita também Tiro e Sidom, que eram cidades fenícias e, portanto, estrangeiras. O que ele está querendo dizer, ele não está dizendo que previu uma fé, que Tiro e Sidom se arrependeriam, isso não está no texto. O que ele está dizendo é, vocês que são de Israel, vocês que são de Corazim e Betsaida, da região da Galileia, do amplo Israel, vocês são muitas vezes mais incrédulos do que os estrangeiros. E ele usa como exemplo Tiro e Sidom. Este mesmo exemplo se repete nos versículos seguintes, quando ele vai citar ali também Sodoma, Cafarnaum, que pertence ao território de Israel, e Sodoma como uma cidade que havia sido destruída no passado por ser ímpia. É isso que o texto diz. Aquilo que o Senhor diz de prever, ele não diz isso, ele só usa essa situação como uma declaração hipotética, contrastando 2 cidades israelitas com 2 cidades que são gentílicas. E ele diz, se vocês de dentro de casa, do território de Israel, vocês que veem os meus milagres, se vocês tivessem fé como os estrangeiros de Tiro e Sidom têm, poxa, vocês seriam uma bênção, vocês teriam se convertido e assim por diante. Claro que eu estou fazendo uma aplicação prática. Agora, me permita dizer algo. Não é verdade que não houve ali milagres em Tiro e Sidom e que pessoas não se converteram, como o Senhor sugeriu. O Senhor quer dizer, por que Jesus não fez milagres em Tiro e Sidom para que ali as pessoas se convertessem? Uma boa lida nos evangelhos mostra que muitas pessoas se converteram no contexto de Tiro e Sidom. Basta ler Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, que diz que Jesus esteve nas regiões de Tiro e de Sidom, quando ele curou a filha daquela mulher cananeia que se encontrava endemoniada, e isso acabou trazendo muita fé naquele contexto. Por que eu sei disso? Porque muitas pessoas que seguiram a Jesus eram das regiões de Tiro e Sidom. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 8. E Lucas 6,17 relata que muitas pessoas vindas da costa marítima de Tiro e Sidom vieram até Jesus para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades por ele. Portanto, Tiro e Sidom ouviu sim o evangelho. Além disso, mais para frente, Lucas vai dizer em Atos capítulo 21, versículos 13 e 4, que quando Paulo chega à cidade de Tiro, ele encontrou discípulos ali. Então Tiro ouviu o evangelho. A dedução que o Senhor faz de que Jesus iria prever que as pessoas crescem se o evangelho fosse pregado, de fato muitas creram. E segundo, mas Jesus não prevê, ele usa a situação hipotética comparando 2 cidades israelitas com 2 gentílicas. Aí há um erro, a meu ver, de interpretação do Senhor. O senhor respondeu, agora é a sua vez de fazer a sua última pergunta ao pastor Marcos Granconar. Tenho direito à tréplica? Não temos tempo tem, nem não? de comentário. Poxa vida. Corre aí que o programa está acabando. Vamos lá. Então, peraí. Deixa eu tentar pegar uma mais simples, entre aspas, né? Vamos lá. Pastor Marcos, os cânones de Dort
O senhor percebe que eu sou um arminiano que leio muito a literatura calvinista. Os Como cânones... Como todo arminiano. Poxa, seria se fosse, né? Leio muito sobre o calvinismo. Os cânones de Dort, no capítulo 1 e no artigo 9, dizem que esta eleição para a salvação não é baseada em fé prevista. É o que o senhor defende até agora, ok. Então eu pergunto, se a eleição para a salvação, voltando ao nosso tema, é de fato incondicional, como defende o calvinismo, isto é, se ela não depende de nenhuma condição prévia satisfeita pelo homem, e aliás não depende nem mesmo da sua fé para que ele seja escolhido salvificamente por Deus, conforme diz Efésios 2:8, conforme já expliquei anteriormente, e se todos os seres humanos são igualmente pecadores e desse modo carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3:23 afirma, por que Deus então, que é soberano e portanto pode fazer todas as coisas, mesmo podendo eleger todas as pessoas para a salvação, resolveu eleger apenas algumas? Se Deus não elegeu a todos porque não quis, isto não depõe contra a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável? Eu não sei como seria perfeito e agradável mandar pessoas para o inferno, se ele mesmo não dá fé a essas pessoas. Segundo, e se Deus não elegeu a todos porque não ama a todos, como boa parte do calvinismo, não sei o senhor, mas boa parte do calvinismo defende, se Deus não elegeu a todos porque não ama a todos, pelo menos não no sentido salvífico, isso não mancha o seu caráter e a sua reputação essencialmente amorosos, uma vez que Deus essencialmente é amor, conforme 1 João capítulo 4, versículos 8 e 16? Pastor, pela lógica humana e rasa, nós vamos entender assim. Se Deus ele elegeu incondicionalmente, por que não escolheu todo mundo? Essa é a pergunta básica, inclusive o apóstolo Paulo até previu, ele também tinha uma certa presciência, ele até previu esse tipo de oposição. O que acontece é que dentro da teologia cristã existe uma teoria que é chamada, pelo menos na época do escolasticismo era chamada assim, sim. E eu concordo com essa teoria. Essa teoria é chamada voluntarismo. E essa teoria significa o seguinte: Deus, nas suas ações, ele age de acordo com a sua vontade, não de acordo com os seus afetos ou os seus impulsos afetivos e emocionais, por assim dizer, falando em termos humanos. Então é por isso que Deus pode amar o mundo e não salvar todos, porque ele age com base na sua vontade. A eleição é de acordo com o decreto da sua vontade. Nós podemos comparar isso com um juiz que condena alguém à morte. Ele ao condenar alguém à morte, ele age ali de acordo com o decreto que está estabelecido, mas isso não significa que ele tem prazer naquilo. Então esse é o voluntarismo. É uma forma como nós podemos tentar conciliar esses textos sem jogar nenhum deles fora. Mas um texto que diz isso claramente, que mostra que Deus age de acordo com a sua vontade e que eu não tenho sequer o direito de questionar se ele é justo ou não, o senhor sabe muito bem. Sim. Todo mundo fica bravo quando eu falo sobre esse texto, fala, mas você fala sobre isso, mas eu vou fazer o quê? Vou falar sobre Adão e Eva? Vou falar sobre Noé? O texto que trata desse assunto é este. E o texto a que eu me refiro é Romanos 9, é claro. O texto diz, então que diremos? Acaso Deus é injusto? Aí você espera a resposta de Paulo. Paulo diz, de maneira nenhuma. E aí a gente pensa, opa, agora ele vai fornecer a explicação que nós queremos. Agora ele vai dar aquela peça que nós esperamos, mostrando por que Deus escolhe alguns e mesmo assim não é injusto. E agora? Aí ele nos frustra, porque ele cita o texto que diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí na sequência, no versículo 19, alguém diz, então por que Deus ainda nos culpa? Então que culpa tem o homem? Aí você pensa assim, agora vem a resposta e eu vou solucionar esse grande dilema que os arminianos vivem levantando e jogando sobre nós. Porque Paulo aqui está discutindo com um arminiano aqui. Essas perguntas que são levantadas aqui são as perguntas dos arminianos. Acaso Deus é injusto? Foi a pergunta do Senhor.
A pergunta do Senhor está aqui. Correto, Ele está pastor. conversando com o arminiano. E agora vem, mas alguém dirá, então por que Deus ainda nos culpa? É o arminiano falando. Aí você fala, agora Paulo calvinista vai dar a resposta para o arminiano. Aí Paulo responde, Poxa, Paulo quem é não merece você? ser calvinista. Quem é você para questionar a Deus? É. Essa é a resposta que ele dá. Se Paulo dá essa resposta, que resposta ele espera de mim? É claro. Se Paulo diz, Nós não temos tempo. se Paulo diz assim, olha, quem é você para discutir com Deus? Ele escolhe alguns e outros não. Ele é o oleiro, ele faz os seus vasos como ele quer, um para ira, outro para glória. Ele é soberano, ele é Deus. Cale-se diante dele toda a terra. De que se queixa o homem ainda? Pois é. Né? Fica em silêncio. Né? Não há como questionar a soberania dele. É o que Paulo faz aqui. Mas os arminianos não aprendem esse texto e quando ouvem esse texto Eu ficam acho bravos que dizendo, não vocês só só correm nós- para Romanos Não, 9. ó, acabou E eles o falam Não tempo. só nós. Acabou o tempo. Romanos Muitos 9 é a calvinistas. criptonita do arminianismo. Romanos 9 é a criptonita Vamos do fazer o arminianismo. seguinte. Não é. Acaba com o arminianismo. Eu prometo que eu E faço... acaba o programa também. Já acabou. Eu tenho que entregar o sinal. Vou falar pro dono da emissora que foi a soberania de Deus que fez ele crescer. Bom, é o seguinte. Nós vamos fazer um tema sobre Romanos 9. Né, como explicar Romanos 9, se o arminianismo está certo. E aí vocês discutem à vontade. Eu quero agradecer ao pastor Carlos Augusto Vailate e ao pastor Marcos Granconato por terem aceito o convite. E, de fato, o tema e o debate foi brilhante. Nós vamos reprisá-lo várias vezes ao longo do ano, nos feriados. E você pode tirar suas dúvidas por meio do contato que está no site vejamsó.com.br desses dois irmãos, homens de Deus. Nós vamos encerrando o programa aqui, agradecendo o carinho da sua audiência e te esperando no próximo Vejam Só.